Já parou para pensar se uma pessoa pode mesmo mudar? Mudar de verdade? Deixar para trás quem ela era e se tornar alguém completamente novo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa das histórias de transformação mais incríveis que existem, a jornada de Jacó, que foi de um cara marcado pela enganação para um verdadeiro pilar de honra. Olha só essa imagem da lição 11. Ela já coloca a gente bem no meio da jornada de Jacó, né? Um caminho que parece solitário, cheio de desafios, é o retrato perfeito de uma mudança que acontece de dentro para fora. Essa história toda nos joga na cara uma pergunta que mexe com a gente. Será que alguém consegue mesmo mudar a própria essência? É possível, sei lá, apagar o que passou e reescrever a identidade? A vida de Jacó dá uma resposta para isso que é, no mínimo, surpreendente. E a história de Jacó, olha, não é um caso isolado, não. Na revista Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno, a gente percebe um padrão muito interessante. Os grandes heróis da fé, eles não nasceram prontos, perfeitos, muito pelo contrário. Foram pessoas moldadas, sabe? Muitas vezes quebradas e reconstruídas na caminhada com Deus. É bem isso. O bloco 4 dessa revista, que se aprofunda na vida de Jacó, mostra isso com todas as letras. A fé de verdade não é só um conjunto de regras, é um processo que transforma a gente. A mudança de caráter não é um detalhe, é a prova de que a caminhada com Deus é real. Mas essa transformação toda que a gente vai analisar na lição 11, ela não aconteceu assim de uma hora para outra. Ela é, na verdade, o ponto alto de um processo que começou bem antes, num outro lugar, num outro momento de aperto. Se a gente colocar as imagens da lição 10 e da 11 lado a lado, a conexão fica muito clara. Na primeira, a gente vê a sementinha da mudança sendo plantada, e na segunda, a gente vê essa transformação florescendo. Uma história vai preparando o terreno para a outra, mostrando que mudança é um processo. E essa citação da introdução da lição 10 amarra tudo isso direitinho. A jornada de Jacó começou lá em Betel, com aquele sonho que abriu a cabeça dele para algo muito maior. Agora a gente vai ver o momento em que essa promessa de mudança vira uma realidade que não dá mais para apagar. Então chegamos ao coração da lição 11, a noite que definiu tudo. A luta que mudaria para sempre não só o nome de Jacó, mas a alma dele. Tenta imaginar a cena. Jacó está sozinho, morrendo de medo do reencontro com o irmão que ele enganou. E é nesse momento, o mais vulnerável de todos, que uma luta começa. Uma luta física mesmo, brutal, contra uma figura misteriosa. E mesmo machucado, mancando, ele não desiste. Ele se agarra, não por força, mas por puro desespero, e exige uma bênção. E aí vem a pergunta que vira o jogo. Não é por que você está lutando, mas qual é o teu nome? Naquele momento, Jacó foi obrigado a encarar a verdade sobre si mesmo. Dizer, meu nome é Jacó, era o mesmo que confessar, eu sou o enganador, eu sou o trapaceiro. E é essa confissão, essa honestidade brutal consigo mesmo, que abre a porta para a transformação de verdade. A luta não termina com um vencedor e um perdedor. Termina com o nascimento de uma nova identidade. E essa é a declaração que redefine a vida dele. O nome, a identidade, tudo é mudado por decreto divino. Ele não é mais definido pelo seu passado de engano, mas pela sua teimosia, pela sua luta sincera com Deus. A mudança aqui é total, entende? De Jacó, o enganador, para Israel, aquele que luta com Deus e vence. Aquilo que antes era motivo de vergonha, essa natureza dele, lutadora, astuta, ganha um novo significado. A fraqueza dele se torna sua maior força. E o próprio Jacó entende a dimensão do que aconteceu. Ele batiza o lugar de Peniel, que quer dizer a face de Deus, porque ele reconhece que esteve diante do divino e, em vez de ser destruído, ele foi refeito. Ele sobreviveu para contar uma nova história. Com um nome novo na alma e uma marca para sempre no corpo, Jacó sai daquela noite um homem diferente. A luta o deixou fisicamente mais fraco, mas com um caráter infinitamente mais forte, pronto para um novo futuro. E aqui está a verdade central da lição 11. A transformação de Jacó não foi um ato de força de vontade, não foi autoajuda, foi uma intervenção divina. A mudança de caráter de verdade, aquela que dura, nasce de um encontro genuíno com Deus. Só que
Uma identidade nova precisa ser vivida para se tornar real, né? A transformação é testada no dia a dia. E o primeiro grande teste para o novo Jacó, agora Israel, seria encarar de frente o fantasma do seu passado, o irmão Esaú. E esse desafio, bom, vai ser o tema da lição 12. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para a próxima análise. Se Jacó agora é, de fato, um homem de honra, como é que ele vai lidar com as consequências das suas antigas falhas? Como a honra encara o passado? A resposta para essa pergunta vai definir o legado de Israel.